Boa noite a todos e todas. Estamos começando o nosso Noite News de quinta-feira. Para quem não me conhece, me chamo Alexandre Fornec, eu sou formado em História e em Geografia, e a partir de agora, esses horários de quinta-feira à noite, eu vou apresentar o nosso Noite News. Ele vai seguir a mesma série que já segue os Noite News dos outros dias, né? Então, a ideia é nós termos aquele programa curto, de 20 a máximo meia hora, falando pegando algumas notícias atuais e relevantes, né, para a nossa sociedade, e trazendo sempre um ou mais convidados para a gente debater aqui sobre isso e alguns tópicos que se encaixem nesse universo. Hoje eu estou trazendo aqui o meu amigo e colega, professor César Luxemburger, depois ele vai se apresentar melhor. E a gente vai falar um pouco sobre essas notícias atuais, sobre os gastos com as nossas Forças Armadas, né, nesse momento de crise sanitária e crise econômica do país, se são realmente necessários esses gastos faraônicos, quase, né? E qual a importância das Forças Armadas, tanto na formação dos Estados nacionais modernos, e hoje em dia, se ainda existe alguma relevância. Passo a palavra agora para o meu amigo César, para ele se apresentar, e aí eu vou ler as notícias que a gente inicia a nossa conversa. Boa noite a todos e a todas. Ok. Boa noite a todos e a todas, então. Eu sou o professor César Augusto e fiquei bastante lisonjeado por tratar temas tão bicudos e necessários, né, como esse, né? Porque, afinal de contas, não são temas de segurança nacional e tema exclusivo para militares, até porque esse dinheiro é nosso. É sempre bom lembrar isso. O dinheiro que se faz dele, as implicações aí, todas as questões que envolvem, né? Exatamente. Tanto as Forças Armadas quanto o dinheiro são bens públicos, né? São nossos que estão sendo mal utilizados, tanto as instituições, né, militares, quanto o nosso dinheiro por essas pessoas que estão se apoderando disso, né? Mas eu vou ler, então, as duas notícias e a gente pode começar a conversar a partir daí. A primeira é uma notícia do site do UOL, do jornalista Ricardo Couto, que é os gastos sem limites da República Fardada. São esses gastos com picanha, com cerveja, leite condensado, então, gastos que, são difíceis de explicar, né? Tanto eu quanto o César, nós já servimos as Forças Armadas lá quando nossos cabelos eram de outra cor. Não vou comentar nada sobre o César, mas eu ainda tenho alguns. Mas a gente brinca que nós efetivamente demos baixa, né? E tem muitos conhecidos nossos que acham que ainda estão nas Forças Armadas e ainda sentem uma obrigação de defendê-las quase que de forma militar mesmo, né? Só que nós temos que questionar esses gastos, né? Eu não lembro de ter churrasco com cerveja para mim e para os meus pares na época. Ou não nos contavam. Leite condensado eu nunca vi. Leite condensado eu também nunca vi. Então, o que está acontecendo? Então, são gastos assim que fogem um pouco tanto a nossa realidade quanto a realidade de quem já esteve lá dentro e conhece como funciona uma organização militar, né? Não sei o que te parece, César. Acho que tu teve um pouco mais... Não, pode. Essa questão que tu coloca quando os nossos colegas do tempo de caserna, e nós prestamos serviço militar inicial um único ano das nossas vidas, não é? Tu no Exército e eu na Marinha, e muitos realmente impressionante, né? Eu fico imaginando se eles tivessem feito uma escola para oficiais de 4 anos,
porque em um ano, que, digamos assim, é uma formação muito mais suave, fez esse... eu vou ter que usar a palavra, não tem outra, né? Dano, e funciona tão bem, né? Eu fico impressionado com isso, né? Mas isso aí a gente faz parte, acho, do processo de formação brasileira aí no século XX, sobretudo, né? Que é aquelas coisas que a gente ouve desde guri, né? Tem que ir para o quartel para aprender a ser homem. Essa ilusão que as Forças Armadas serem uma salvaguarda da moral, da retidão, de tudo, dos valores mais elevados de uma nação, essa construção, né? E tem um lastro enorme. E se tu for analisar historicamente, não se sustenta. E não precisa ser um graduado em história para ver que não se sustenta. Qualquer pessoa que se debruçar um pouquinho mais e estudar lá, ler alguma coisinha sobre a Proclamação da República, que foi um golpe, vai se dar conta disso. Depois, em 1910, Revolta da Chibata, a escravidão foi abolida 22 anos antes e castigos físicos ainda eram tratados com naturalidade na Marinha do Brasil. Então, a gente, tu vai ver que esses valores estão construídos, sobre esse leite condensado, me chamou a atenção, né? Bom, nós não vimos picanha, não vimos Heineken, a cerveja não era qualquer cervejinha barata. Nem Imperial tinha. Nem é. Então, o leite condensado, eu gostei da justificativa, né, do deputado Eduardo Bolsonaro, porque é para ser energético no calor, e usou isso na Segunda Guerra. É verdade. O leite condensado foi amplamente usado na Segunda Guerra, porque era uma forma de conservar o leite nos anos 40. Então, era uma forma... Então, ele fazia parte do café da manhã, tudo. Claro que era energético, é verdade. O leite condensado começa a se popularizar no Brasil quando os estadunidenses começam a construir a base aérea aqui de Natal, em Parnamirim. A ponte para a Vitória. Aí começa a fazer parte do cotidiano. Então, eu vi um grande amigo meu, compartilhou isso com as fotos de soldados da FEB e o textinho justificando isso, né? Aí eu reproduzi, né, e expliquei do que se tratava, né? Que, não, essa contextualização é lá, para conservar o leite, lá nos anos 40, que era usado, não tem nada a ver com agora, né? Até porque o leite condensado, digamos que fizessem muito pudim, então, nos quartéis, mas a cerca de R$150 uma lata de 395 gramas, com esses fornecedores que é uma portinha numa vila que vende esses horrores, e parece que as pessoas tentam justificar isso. Não, se for alguém que está obtendo vantagens com isso, até se entende tentar justificar. Agora, tu vê pessoas que às vezes a gente tem algum convívio e justificar isso? Sim, não faz sentido, né? Porque eles estão sendo roubados tanto quanto nós. Mas qual a razão dessa defesa assim, enorme, né? Parece que quando a gente critica esse tipo de coisa, a gente tem que deixar claro, a gente não está criticando a instituição, a gente não está criticando, até depois a gente vai falar sobre as Forças Armadas nas formações dos Estados, a gente não está dizendo que não deve existir Forças Armadas, ou que elas são todas corruptas, não é isso. Nós estamos criticando, até por nós termos feito parte disso, a gente não se tem direito, mas a gente guarda um certo carinho, não tanto quanto esses nossos amigos, sobre o que acontece lá dentro. Quer dizer, por favor, né, estão utilizando para ganhar dinheiro em cima daquilo. Tudo que eles criticaram que os governos do PT faziam, eles estão fazendo nas Forças Armadas. E isso, para quem analisa um pouco esses gastos, isso fica claro, só que eles não explicam esses gastos, eles vêm com essa história, como o professor César comentou, do leite condensado para dar força para as tropas. Quer dizer, por favor, né? Tem que ter um limite, né? E já passou da hora, né? Tem uma parcela da auto-oficialidade que embarcou na nova era e justifica, né?
Até porque tá, de alguma forma, contemplado no governo, né? Então... Sim, todas essas ideias sempre existiram lá, só que ganharam força, esse pessoal ganhou mais força agora, né? Tanto eu como tu, nós servíamos ali logo no final do período da ditadura militar, para o início da redemocratização. Então, por exemplo, eu convivia com cantos que exaltavam tortura, né? Eu vi oficiais serem afastados por entoar cantos com a tropa, exaltando tortura e exaltando a ditadura. Mas a gente não via esse tipo de essas coisas tão descaradas assim, né? E tanta gente defendendo esse tipo de ação de tirar dinheiro mesmo, estão ganhando dinheiro, né? E Então, dentro das forças, há de se enaltecer que em algum momento, e isso se perdeu de pouco tempo para cá, porque tinha se dado uma pausa nesse discurso mais reacionário dentro das Forças Armadas e estava tendo um caráter mais profissional. O militar queria ir lá, queria executar a sua missão, voltar para casa ao final do dia ou ao final daquela missão e era isso. Agora está se retomando e com aquela agenda lá da Guerra Fria, lá dos anos 50 ainda. Tanto que o Bolsonaro, quando teve um representante do exército americano aqui, ele disse que o Brasil lutou aos lados dos Estados Unidos em 3 guerras mundiais. Quer dizer, colocando a Guerra Fria como uma guerra mundial que o Brasil esteve ao lado dos Estados Unidos, né? Quer dizer, é um acadelamento inacreditável, né? Para quem é tão patriota, né? Para quem é tão patriota e vai lá e presta continência à bandeira americana, é estranho, né? Esse leque de... Essa coisa que tu levantou, eu tenho um profundo carinho e respeito até por aqueles militares vocacionados, aqueles militares que cumprem as suas funções, aqueles militares que sabem da sua função constitucional. Exato. Né? Então, isso tem que ser destacado, né? Todos aqueles militares aqui que estão lá retratados no documentário do Silvio Tendler, militares que disseram não. Disseram não à ditadura. Aqui do Esquadrão Pampa, Rui Moreira Lima, tantos outros que... Bom, uma das publicações que eu acho mais emocionantes, até tu posta bastante, é a carta do pai do Moreira Lima a ele, né? Que é uma defesa... as Forças Armadas são para defender a democracia num país. É incrível que elas, em alguns momentos históricos, elas sejam a principal a tentar contra isso, né? Aquela carta deveria fazer parte do currículo de tanto sem dúvida. Devia estar na AMAN. Escolas militares, na AMAN, na AFA, na Escola Naval. Sem dúvida. Até participei de uma atividade com o filho do Rui, Pedro Moreira Lima, e nós comentávamos isso, né? De que teria que fazer parte daquele currículo, né, de formação. É um verdadeiro tratado de como uma força armada existe para defender o seu povo e a democracia, o direito de escolha desse povo, não atentar contra ela. Exatamente. Mas vamos lá, segunda notícia aqui, a gente já falou meio por cima, mas essa já implica nas questões que eles terão que responder. Deputados pedem investigação dos gastos militares com cerveja e picanha. Isso está no portal Poder 360. E foi, lógico, como tudo, encabeçado pela oposição, né? Já que o atual governo está passando pano para tudo que está sendo feito pelas Forças Armadas, que parece que virou uma simbiose, né? Quando ocorre alguma coisa que ele acha que vai perder o controle, ele coloca um general numa pasta, numa secretaria, né? Quer dizer, ele está aparelhando o Estado com as Forças Armadas, né? Então, meio para cada vez mais ocorrendo uma simbiose no Estado por conta disso, né? Mas uma hora eles vão ter que responder, né? Então, acho que isso é o início não digo o início de uma quebra ou uma ruptura entre eles, ou algo que vai trazer maiores responsabilizações a eles, mas eles têm que nos responder, né?
está acontecendo? O que é isso? O que são esses gastos, né? Até me surpreende o racha na alta oficialidade não ter se tornado público ainda, porque já houve algumas fissuras, claro, já está havendo algumas fissuras nisso. Já é de domínio público. Uma coisa que é sempre importante a gente dizer, né, é que não são todos os oficiais que são golpistas e aceitam isso. A gente mesmo já citou alguns, né? Então existem dissidências, existem militares que estão vendo como as Forças Armadas estão sendo usadas. O que nos resta esperar que essas vozes sejam maiores, né? Encontrem mais eco, né, do que encontram hoje. Eu não sei se eles têm meio que medo. Nós sabemos como funciona a hierarquia militar e como isso tem que ser respeitado, né? Essas vozes com certeza existem, mas na alta oficialidade imagino que elas estejam tanto quanto isoladas. Exatamente. Eu acho que entre os oficiais intermediários, né? Como sempre, aí a gente sabe na história, né, que, por exemplo, o tenentismo, jovens tenentes lá nos anos 20, a partir de 1922, eram de alguma forma, por mais que a gente saiba que tenha nos dado Filinto Miller e também Luiz Carlos Prestes, a gente sabe que havia um arejamento e até, muitas vezes, até boas intenções, né? Não estou querendo de forma alguma justificar alguma tutela dos militares, longe de mim isso. Né? Não. A legalidade, em 61, nós vimos isso aqui né, que o partir dos sargentos e dos cabos parar que os Ghost Meteor não levantassem voo para bombardear o Palácio Piratini, murcharam o pneu. Nós brincamos que a gente tem que fazer esse diorama, né? Os pneus murchos e os sacos de areia no meio da pista para os aviões não levantarem voo, já que estavam prometendo bombardear o Palácio Piratini, né? E a gente já comentou também, General Lodge, né? Um outro cara que... Né? Então, existem essas pessoas com essa visão progressista nas Forças Armadas, né? Só que por que os reacionários e os conservadores são a voz... são os que tomam a frente nessas questões mais proeminentes, né? Isso que quando a gente fala assim em conservadores e progressistas, é importante a gente lembrar assim, ó, acima de tudo legalistas, né? Cumprir a lei, cumprir a Constituição, acima de tudo. Por exemplo, nem todos esses que nós citamos aqui eram, por exemplo, extremamente progressistas ou de esquerda, mas não sabiam que não queriam compactuar com coisas fora da lei, coisas que sabiam que estavam nos levando para um caminho bem complicado. Já tinha essa clareza. Né? Isso é importante. Bom, então vamos falar um pouco agora da importância das Forças Armadas na formação dos Estados nacionais modernos. Acho que ali no final dos Estados absolutistas, né, começam essa formação desses... no final da Idade Média, né, começa a surgir esses grandes exércitos nacionais e começa a proibição dos exércitos particulares, né? Eu peguei aqui uma obra do cientista social Charles Tilly, e ele diz que o que constitui os estados europeus nesse início é a coerção, o capital, a coerção e o capital principalmente, né? E a coerção ele define como uma esfera de dominação que é concentrada em meios como as Forças Armadas, as polícias e seus equivalentes. Permite a aplicação das forças coercitivas. Então, ela inicia como uma forma de coerção dentro desses estados nacionais que estão em formação. Né? Esse monopólio. Isso, o Estado tendo esse monopólio. Né? Eles começam a proibir os exércitos particulares que existiam. Né? Tanto que quando o país que ia entrar em guerra tinha que contratar os exércitos que circulavam ali, né? Não sei se tu traz alguma outra ideia dessa trazendo para cá um pouco, né, para o lado de cá do Atlântico, do Brasil, quando a família real vem para cá em 1808, e aí a emancipação política do Brasil vai ser uma questão de tempo, em 1808, quando abre os portos para as nações amigas, entenda-se Inglaterra, né,
isso quer dizer que o sistema colonial já era e Portugal vai deixar de tutelar os destinos nossos aqui rapidamente. E aí, em 1808, já é fundado o Corpo dos Fuzileiros Navais, né? Então, sim, essa fundação de estados modernos, de país, no caso da América Latina aqui, a emancipação política deles, também vai ser acompanhada, claro, do surgimento das Forças Armadas, né? E quando a gente vê, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, os desfiles de independência dos países são desfiles militares, justamente porque esses países são forjados juntamente com essas instituições, né? Então não é uma apologia, por exemplo, às vezes faz uma leitura de 7 de setembro, que o desfile dos militares é uma apologia à ditadura. Não necessariamente. Nós que fizemos o ensino fundamental, as séries finais lá no final dos anos 80, eu pelo menos, não sei se tu concorda comigo, acho que a gente não chegou a conversar sobre isso ainda, mas como os nossos professores de história passavam assim, rapidamente pela participação da FEB na Segunda Guerra, praticamente não tocavam no assunto. Ou ainda alguns até ridicularizavam. Diziam que era uma guerra já vencida, que foram lá na Itália só para passear. Justamente por quê? Porque falar mal de alguma coisa que envolvesse o exército brasileiro no finzinho de uma ditadura, de alguma forma era dar um aval. Não, há de se separar as coisas, né? Exatamente. Claro, para nós é mais fácil. Talvez se a gente estivesse lá nos anos 80, a gente também acabasse fazendo isso, né? Mas fazer uma leitura posterior sempre é mais fácil, né? Sim. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, César, desculpa te interromper, que eu esqueci, que é agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando e o pessoal que está mandando mensagens aqui para nós, né? O professor Rafael Vargas, meu amigo, meu irmão de farda também, lá de Nova Santa Rita, que faz um trabalho bem legal lá com uma gurizada lá, mandou uma boa noite aqui para nós. Boa noite, Rafael. Meu amigo e que me convidou para assumir essa missão aqui de quinta-feira, professor Jefferson, ele manda: as Forças Armadas são fundamentais para a Constituição da Nação. É o que nós estamos conversando aqui. A gente nunca duvidou disso, a gente sabe a importância das Forças Armadas. O que a gente questiona são esses arrombos, né? Esses que muitas vezes eles perpetuam. A dona Taniara Garcia Fornec, que por coincidência ou não é minha progenitora, mandou aqui um parabéns aos professores. Filho lindo, deve ter colocado aí. O meu filho é o mais bonito dos dois, que não é lá grande coisa, né? Mas tudo bem. Um abraço, mãe, obrigado por estar nos prestigiando. Cláudia Lula também que manda um abraço. A Undina Martins, boa noite, meu querido professor César. Aqui é a professora Sônia. Olha aí! A mãe do nosso Ricardo. Grande professor Ricardo. Depois, no final da nossa live, aqui eu vou fazer os agradecimentos, mas com certeza o professor Ricardo, o professor Jefferson vão estar neles, e o professor Antônio, que é o idealizador dessa página, né? A segunda questão que eu queria conversar aqui é a necessidade de um país como o Brasil, ou outros, né, em terem umas forças armadas com esse contingente, com esse tamanho que a gente tem. A gente sabe a necessidade das forças armadas hoje em dia, mas será que ela está cumprindo o seu papel? Ela tá nos protegendo as nossas fronteiras de entrada de drogas, entrada de descaminhos, ela consegue proteger, se bem que isso hoje já não é mais, acho que, uma preocupação do Estado, né? Deixou de ser, mas ela consegue proteger as nossas riquezas ambientais, como, por exemplo, a camada de pré-sal, tanto que o grande mote para o projeto FX, né, a compra dos caças Gripen, eram caças que teriam autonomia para ir e voltar dos locais onde seriam feitas a exploração das camadas de pré-sal, né? Antes dessa exploração ter sido entregue de mão beijada às empresas americanas, né?
será que as Forças Armadas, hoje em dia, elas são relevantes para essas nossas necessidades? Eu vou ler aqui um artigo da nossa Constituição Cidadã, de 1988, que fala sobre as Forças Armadas, né? Ela estabelece que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais da ordem e da lei. É o artigo 142. Então, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base aqui na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Será que elas cumprem, professor César, essas obrigações aqui? Será que elas são efetivas nessas ações que elas deveriam tomar de proteção da nossa nação? O que deveria norteá-las sempre deveria ser justamente o que tu acabaste de ler, né? A Constituição, né? E não determinados governos, que governos vão e vêm, né? E aí tu nota, não chegamos a tanto ainda, mas já vimos isso acontecer no período de 1964 e além de 1985, né? Haja visto que até comecinho dos anos 90, toda a comunidade de informação estava atuante ainda, e muito bem funcionando. Então é importante... Então, muito mais para um instrumento de governo do que do Estado brasileiro, né? E isso é preocupante, né? E até que ponto essas coisas voltaram a ser articuladas após janeiro de 2019, né? Fica essa questão no ar. Mas aí a questão que a gente vê, na mesma Constituição, a gente vê o quê? A possibilidade de usar as Forças Armadas como polícia. Que são o quê? Justamente na Constituição de 88, teve que dar algumas salvaguardas, algumas garantias para essas forças ainda. E essa é uma delas. Por exemplo, na Argentina não existe isso, de usar Forças Armadas como polícia. Né? Porque em momentos de crise, por exemplo, sobretudo na periferia, nos morros do Rio de Janeiro, é utilizada as Forças Armadas, né? De tempos em tempos, para fazer alguma... aquela intervenção tentada, né? E aí, nitidamente, o que a gente vê? A gente vê que é uma política falida de combate às drogas, né? Que não combate só os gerentes lá no morro, porque os verdadeiros donos do tráfico não estão lá. Estão de frente para o mar. Nas coberturas dos bairros de elite, são muitas vezes no Congresso Nacional, estão em vários outros lugares, né? Então, e aí, como tu falou, né? O Brasil tem proporções continentais, nós sabemos disso. E isso requer um efetivo e recursos militares também, tecnologia, enfim. Há de se cuidar também esse discurso de tecnologia, né? Porque o Brasil, como não tem necessidade de projeção de força como os Estados Unidos, não precisa ter, por exemplo, 2, 3 porta-aviões, não existe essa necessidade. A nossa guerra é outra, né? A gente tem uma guerra contra a desigualdade social, a desigualdade econômica e social que vem crescendo cada vez mais, né? E aí também as Forças Armadas também entram, porque muitas vezes as famílias mais carentes, uma possibilidade de ascensão econômica e social se dá por integrar as Forças Armadas também, né? Também tem esse caráter, né? Mas vou respondendo às questões. Tem sim funções que, além disso, porque tem que estar treinando para uma guerra, mas o Brasil não entra em guerra. Bem, o Brasil não entra em guerra, é verdade, desde 1945. Já foi utilizado de outras formas, né? Mas, enfim, não para uma guerra, digamos assim, como oficialmente, né? Mas, desculpe, a questão que a gente vê é que além dessa função, tem outras, por exemplo, as missões ACISO na região amazônica, são as vezes que na Marinha vão com efetivo e as populações ribeirinhas têm a possibilidade de ver um médico, um dentista, uma prestação de um outro serviço, emissão de documentos. Então, a própria pavimentação emergencial de estrada. Né? A engenharia do Exército, né? Pois, pessoal... E a engenharia nasceu
A engenharia nasce com o exército, né? Exato. Quando surge a engenharia, olha só o curso de engenharia civil, justamente para diferenciar o militar, Sim. né? Então, tem uma importância, sim, só para lembrar, né? Exército construindo estradas, reformando estradas, não começou com o governo atual, né? Já vem antes acontecendo isso, é bom lembrar. Né? Então, sim. tem... E também, desculpa te interromper, mas também a questão desse interligação entre os estados e essas empreiteiras também ganhou muita força no regime militar, né? Nossa, então, muito. Né? Aquela história de que nenhum general enriqueceu, calma. Né? Não é bem assim. Essas relações estranhas e escusas começaram lá. Então, né? Se não se pode generalizar que todos eram corruptos, também não se pode generalizar que todos eram honestos. Exatamente. Algo que tu colocou ali também, da questão de como as Forças Armadas são empregadas na Argentina, né? Uma coisa que queria ouvir tua opinião, mas que eu sempre achei assim algo como de extremo impacto para como a gente vê as nossas Forças Armadas e como nossos irmãos e irmãs, como a gente usa sem intenção de ser irônicos com eles, né? Mas como os países que tiveram uma visão crítica do período militar tem uma visão diferente das Forças Armadas e como elas são empregadas hoje em dia do que no Brasil, onde a gente teve uma Comissão da Verdade que não foi punitiva, né? Diferente do Chile, da Argentina. A nossa Comissão da Verdade, infelizmente, não foi punitiva, né? Tanto que o então deputado foi para o microfone exaltar um torturador assassino, né? Não precisamos nem dizer o nome dele, todos sabem, né? Tanto desse então deputado quanto desse torturador assassino. Mas eu não sei a tua visão, mas para mim parece que esses países que trataram as suas forças armadas tiveram uma visão crítica do que ocorreu naquele período de ditaduras militares na América Latina. Parece que eles têm eles sabem como se deve empregar hoje em dia as Forças Armadas de forma correta, né? Diferente de nós. Não sei o que te parece isso. Sim, eu concordo contigo, porque parece que eles conseguiram fazer uma catarse muito mais feliz do que nós, né? Ao tempo que eles puniram, né? Vários oficiais presos, enfim, no final de sua vida já mais presos, tanto na Argentina, no Chile quanto no Uruguai, né? E uma coisa inimaginável, olha só, nossa Comissão Nacional da Verdade teve só um caráter, só quer saber o que houve, não vai ter nenhum caráter punitivo. E tinha oficiais que iam depor com habeas corpus na mão, né? Sim. Foi até um contrassenso, né? Pessoas muitas vezes totalmente envolvidas com a AI-5 de 68, levando o habeas corpus. O AI-5 atirou o habeas corpus. E aí tu leva uma garantia, no mínimo o deputado bombadão aquele, né? Que o próprio, né? Pede o AI-5 e agora está pedindo habeas corpus e diz que vai fazer uma reclamação, não, quer que os direitos humanos defendam ele, né, do que está acontecendo com ele. Incoerências no nível máximo, né? E aí a gente vê uma sociedade que elege essas pessoas que tem, digamos assim, acha que precisa do militarismo para pôr ordem, mas ele escolhe maus militares. Ele, enquanto policial militar do Rio de Janeiro, tem prisões, tem transgressões disciplinares sérias, ainda escolhem maus militares. Então, escolham bons militares, então, já que tem esse fetiche pelo coturno, né? Então, mas voltando na questão que tu colocava dos nossos irmãos, por exemplo, a ESMA, a Escola de Mecânica da Armada, que era um centro de detenção durante a ditadura argentina, funciona dentro um memorial sobre isso, tratando dos voos da morte. Então, alguém consegue imaginar hoje
funcionar algo parecido dentro de uma organização militar? Não. Nós não temos nenhum memorial da ditadura aqui no país, né? Incrível. Então a gente vê que a gente realmente engatinha. E aí a gente sempre vem... Tem umas coisas que são inimagináveis na minha concepção. Por exemplo, General Vilas Boas, que ele é tido... Já vi muita gente inteligente dizer que ele foi, digamos assim, um mantenedor da democracia brasileira. Não, ele foi golpista. E ele, enquanto chefe do exército, ainda já no foi de Dilma e depois continuou com Michel Temer, ele chamou presidenciáveis para falar. Ele estava falando em nome do exército e queria declarações desses presidenciáveis para tranquilizar as Forças Armadas. Se eu sou um presidenciável, eu digo, eu não vou. Se eu sou Michel Temer, general, o senhor está demitido. Como o senhor é representante do meu governo, um governo ilegítimo, tudo bem, mas então é meu, eu estou aqui. Como é que o senhor está falando em nome do meu governo? Não é? Então ele fez isso, até vários candidatos e candidatas da centro-esquerda foram fazer o quê lá? Não teria que ir. Então, essa tutela, essa ideia de tutela, porque se o senso comum, de alguma forma, aceita essa tutela do exército como um último bastião de moral e de honestidade do país, eles sentem isso também. Muitos até acreditam. Né? Então, e essa visão abre o caminho para essas coisas que nós vemos, esses gastos que nós começamos a falar, né? Tanto eles se sentem livres para esse tipo de coisa, como eles sabem que quem defende eles vai defender até debaixo d'água, né? Mesmo vendo isso tudo acontecendo, né? Então acaba sendo mais um incentivo para tudo isso, né? E voltando àquela questão que a gente falava de polícia, e ainda mais o governo, ainda antes de Fernandes, com Macri, já queria que as Forças Armadas argentinas pudessem, sim, já estava encaminhando projetos nessa lógica de usar como força policial. E acabou não acontecendo. Mas força policial vai contra toda a própria formação, né? Qual é a formação das Forças Armadas? Destruir as instalações e eliminar o inimigo. Então, tu não precisa usar a polícia. O próprio armamento, né? Eu e tu que atiramos com fuzil não é para andar dentro de uma cidade, né? É um armamento de guerra, um armamento que atravessa um carro como se fosse um papel. E a polícia militar, foi bom essa metáfora do papel, porque imagina um fuzil que as polícias militares, e aí a gente tem que falar disso também, né? As polícias militares foram criadas ainda no finalzinho do século XIX, começo do século XX, com praticamente milícias do poder instituído. Tinham essa função. É importante a gente lembrar. E aí hoje a gente vê forças policiais, polícia militar mesmo, usando fuzis na periferia, e aí periferia com barracões feitos precariamente, com isso e tal. Imagina como é que vai ter um controle. Mas os marginais usam armamento pesado, a polícia não pode. Tem que usar um armamento tudo. Mas a polícia tem que avaliar quando vai dar um tiro, o quê? Os civis que estão em volta, a população ali, né? Mas o bandido não avalia. Sim, o bandido é bandido, ele já está fora da lei. Sim, porque aquela máxima que a gente ouve, né, do senso comum, por que o bandido pode andar armado e eu não? Não, olha, aí tu tem que responder dessa forma, né? E como é difícil cada vez mais trabalhar, né? Já foi mais fácil trabalhar com senso comum, por quê? Porque as pessoas usavam argumentos racionais, as pessoas paravam para dar uma pensada. Hoje parece que não, né? Não. E tanto que o presidente já disse que a escola, para ele, não tem que ter pensamento crítico. Onde já se viu uma escola com pensamento crítico? Então a gente vê, a gente fica preocupado com as formações que vão advir desse governo. Uma parcela da sociedade que vê dessa forma, que acha mais importante a obediência do que o pensar. A gente tem uma parcela da sociedade civil que comunga disso. Exatamente. Lamentavelmente. Mas voltando àquela questão das Forças Armadas, por exemplo, se a gente pegar a Amazônia Azul, a ideia é o quê? Equipar a Marinha para ser capaz de proteger a Amazônia Azul.
Tá, mas a Amazônia Azul, com os campos de exploração petrolífera entregues para grupos ingleses, holandeses, ou franceses, estadunidenses, vai proteger o quê? Uma coisa do nosso ministro do Meio Ambiente, que é passar boiada, que não está nem aí para o meio ambiente. A Marinha vai fiscalizar o quê? Né? Sim, então, se a gente vai ter, digamos assim, um mega orçamento, que não é o caso, não temos isso, mas se justificando para se ter, para não ter o que proteger. Né? Exato. E realmente é um contrassenso. Questão do Exército. Pô, se quer asfixiar a entrada, como tu falou, de ilícitos, de qualquer ordem do país, vigiar essas fronteiras, né? O Exército na fronteira terrestre, a Marinha nos portos e no Oceano Atlântico, rios também, alguma coisa, os maiores, enfim. Força Aérea nos aeroportos e espaço aéreo. Para asfixiar, então, né? Mas a ideia não é essa, a ideia não é asfixiar. Óbvio que não. Porque é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Realmente os grandes traficantes desse país, seja lá do que for, né, e de outras ilegalidades, estão bem instalados, né? Tanto economicamente quanto no poder político, né? Então... Exatamente. Bom, César, chegamos aí a 41 minutos de uma live que a gente prometeu que seriam uns 20, 25. Daqui a pouco os colorados vão estar mais nervosos ainda, né? Então, podemos encerrar por aí. Nós dois gremistas, né? Vamos assistir esse jogo de hoje com nossa visão isenta, né? Lógico. Claro, vamos torcer por bons jogos. Exatamente. Mas vou ler aqui mais um comentário do Wellington Manjurani, querido professor, irmão César Augusto Lotzebauer, amigo teu. Então, eu vou aqui encerrando, agradeço a participação do professor César, meu grande amigo modelista e de história. Certamente convidarei para mais algumas participações, espero que o amigo esteja disponível, porque é uma fonte de grande conhecimento para a gente, para mim. Que moral que eu estou, hein? Certamente. Eu agradeço o convite. Quem teve a sorte de ser aluno do professor César, eu vejo as publicações deles, ele tem uma grande gama de ex-alunos que o elogiam ali. Alguns a gente agrada de vez em quando, né? Isso no magistério, alguns a gente agrada. Eu fico meio assim, respeitoso com os colegas que ele é querido por todos os estudantes. Quem é querido por todos, algo está meio errado, né? Algo ocorreu, né? Eu sou querido para aqueles que eu quero ser querido. Exatamente. Então, quero mandar um agradecimento ao professor Jefferson, que me convidou para essa missão das quintas-feiras do Note News, o professor Ricardo, que já participei de algumas lives com ele, também é um cara que estou aprendendo muito com ele, e um abraço, um agradecimento especial ao professor Antônio Vieira, que é o idealizador dessa página, e boa noite a todas e todas, e o professor César aí para se despedir também, até a próxima quinta. Então tá, boa noite a todos e obrigado por essa oportunidade de debater, de discutir algumas coisas fundamentais aí, sempre é bom. Alô, abraço a todos e todas.